falar de algo muito importante para você? Sua saúde. O cartão IOP oferece aos seus usuários acesso a diversos profissionais e serviços médicos do Estado. E o mais importante, com valores que cabem no seu bolso. Entre os procedimentos, você pode realizar consultas, exames, tratamentos, internações, cirurgias e até mesmo uso de UTI móvel no Tocantins. Além disso, o cartão IOP tem convênios com farmácias, óticas, academias e muito mais. O cartão IOP não é um plano de saúde nem um sistema de fidelidade. Para mais informações, vá ao posto de atendimento mais próximo de você, ligue 3219-1919 ou acesse o site cartãoiop.com.br. Cartão IOP, sua saúde em primeiro lugar. Estamos de volta, obrigada pela sua audiência. Voltando a essa questão do registro, Mônica, que é muito importante, não só pelas políticas públicas de prevenção, né, mas principalmente de punição. Porque o que a gente vê é que a vítima denuncia e é ela que acaba sofrendo com essa denúncia hoje, né? Exatamente, Grazi. Nós temos um marco legal de muita proteção, que diz exatamente o Código Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, da qual o Brasil é signatário. É um conjunto de leis muito positivo, que de fato responsabilizam as pessoas que cometem a violência. No entanto, o cumprimento dela não há uma efetividade, porque às vezes a pessoa convive com a autora durante muitos anos, né, e o processo tramitando, isso não tem nenhum impacto na vida dela, ou seja, ela continua sob estresse pós-traumático durante muito tempo, às vezes continua sempre ameaça, com violência, esperando o processo judicial. Então as pessoas acham que é uma impunidade, ou seja, que a lei é frágil ou que a lei não pune adequadamente. Pelo contrário, nossa lei é uma lei muito boa, uma lei eficiente. O problema é o cumprimento dela, né? A agilidade na responsabilização da pessoa. Porque... Caso bem, que dá para ilustrar isso bem, é o caso do Nezinho. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, nós lamentamos, o SEDECA, junto com organismos internacionais e nacionais, produzimos uma nota pública repudiando, inclusive, o depoimento do ex-senador no Fantástico, né, em que ele culpabiliza a vítima, porque isso é um padrão de todas as pessoas que cometem a violência, é culpabilizar a vítima e deslegitimar o próprio depoimento da vítima, né, como uma estratégia de defesa, e também a própria situação em que as pessoas que denunciaram dessa família hoje estão em programa de proteção nacional, ou seja, tiveram que sair da sua casa, perder a identidade total, manter-se presa, enquanto que o autor, né, continua solto, né, teve o entendimento da justiça, que nós consideramos equivocadíssimo e que, de certa forma, ele cria a certeza de que esse é um crime menor, né, que, de fato, há uma cultura do estupro. Quando a gente pensa num depoimento, escuta um depoimento desse e tem a ciência da decisão judicial, nós entendemos que foi uma decisão judicial marcada pelo machismo e pela visão que se tem da mulher de coisa, né? Essa cultura do estupro é tão forte, o atendimento à vítima. A vítima também, às vezes, se culpa? Na verdade, eu não utilizo o termo cultura do estupro, não vejo bem dessa forma. Eu vejo como algo que, sim, acontece com muita frequência, mas não como algo de ver como uma cultura de rotineiro, assim, algo que já vem há muitos anos, algo que é natural que aconteça. Ainda não vejo isso como de forma natural, por mais que as pessoas estejam naturalizando isso. Mas hoje a gente vê que a consequência para a criança, para o adolescente, para a mulher, vou voltar um pouquinho, né, até sair um pouquinho da sua pergunta, voltar um pouquinho que ela falou a respeito do que as crianças têm que ficar relatando 8 vezes, e eu fiquei pensando, se uma vez, 2 vezes para a criança é difícil ela ter que relembrar e relatar, imagina 8.
E a cada vez que ela está falando, ela pode muitas vezes, inclusive a família, perder a credibilidade daquilo que foi dito. Que aí a gente volta ao caso do que aconteceu, em que o caso que aconteceu em que a família foi quem ficou presa, mas não o acusado. Porque a família, a vítima, quem está envolvido é que acaba sofrendo com isso e o acusado não se vê como culpado. E as consequências depois... Existem as consequências a curto prazo, que são aquelas que vêm logo após o acontecimento, que podem ser, por exemplo, sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, de isolamento, sintomas pós-traumáticos tão grandes que fazem com que a criança, o adolescente ou a mulher sinta uma vergonha dela mesma e, consequentemente, a culpa. E isso pode ser um sinal de alerta para pais, como no caso de crianças que têm mais dificuldade de relatar tudo isso. Sim, né? Justamente. E aquelas crianças que apresentam essa dificuldade em relatar. E aquelas crianças que apresentam dificuldade em falar o que aconteceu com ela, que tem vergonha de sentar na frente da pessoa que está julgando aquele seu relato para contar o que aconteceu. Como vai ser? Como vai ser julgado esse caso? Porque a gente sabe que muitas crianças, a gente convive com muitas crianças que são completamente tímidas e caladas e não conseguem relatar aquilo que aconteceu. Aí, por outro lado, entra o trabalho social, entra o trabalho psicológico, em que tenta fazer com que a criança relate ali naquele momento, por meio da brincadeira, principalmente por meio da brincadeira, aquilo que aconteceu. E as questões começam a ficar ali meio que subentendidas até que venham à tona. Mas é um trabalho difícil. Principalmente no caso das crianças que não conseguem relatar o que aconteceu. Por mais que a cada relato ela relembre a situação, ela não consegue colocar aquilo para fora. Isso também não é um pouco da culpa da própria vítima, de achar que de alguma maneira ela foi culpada por aquela violência que ela sofreu, que é um pouco do que a Mônica fala, dessa questão da cultura do estupro que a gente fala. Sim. Há uma pesquisa que saiu recentemente que 1/3 da população acha que a culpa do estupro é da mulher. Sim. Que se veste de maneira sim. provocativa, uma saia curta, um vestido justo. Então, acho que quando a gente fala disso, da cultura, não é disso se tornar natural. É o fato da própria sociedade, às vezes, vitimizar a vítima, tipo, culpar a vítima, né? Criminalizar. Criminalizar a vítima. Sim, só que no caso da criança, pensando pelo lado psicológico, a criança cognitivamente, ela passa a ser desenvolvida cognitivamente. O que significa isso? Entender de fato aquilo que está acontecendo, o que pode, o que não pode, o que é certo e errado, o que ela fez, um comportamento. Isso ela começa a entender a partir dos 6, 7 anos de idade. Por isso que as crianças menores têm mais dificuldade em relatar, porque ela não tem noção daquilo que está acontecendo. Então, dentro da psicologia, a gente sabe que a partir dos 6, 7, 8 anos é quando começa a ficar claro, cognitivamente, aquilo que está se passando na vida dela. Só que isso não quer dizer que ela tem esse mesmo entendimento que um adolescente e um adulto já tem. Ela ainda não tem. Ela ainda não tem esse mesmo entendimento. Então, para a criança se sentir vítima, ela pode se culpar, mas ela não vai saber explicar, dizer por que ela se sente culpada por aquilo. Diferente de um adolescente que pode se sentir culpado, ou de uma mulher adulta que pode se sentir culpada e sabe relatar por qual motivo ela se sente culpada. A criança, ela não sabe relatar. Então, a gente sabe que existe esse sentimento de culpa na criança, mas é algo que está ali só para ela, que ela não sabe demonstrar, ela não sabe relatar, expor de fato que tipo de culpa é essa que ela sente. A gente só sabe que tem porque a partir de uma avaliação sequencial, algo já analisando as consequências daquilo, é que começa a perceber que ela se sentiu culpada. Mas isso não quer dizer que ela tenha plena consciência do que aconteceu e saiba explicar de fato o porquê dessa culpa que ela sente. Vou falar um pouquinho dessa questão do estupro coletivo. O SEDECA, que trabalha há muitos anos com essa questão da violência contra criança e adolescente e tendo visto os últimos casos com adolescentes, essa questão do estupro coletivo, ela já era relatada em anos anteriores e cresceu agora, ou efetivamente ela começou mesmo a acontecer agora? É possível entender o que está acontecendo com relação a isso? Grazi, estudos remontam que o estupro com mais de uma pessoa sempre ocorreu. Nós temos aí pesquisa de 2009, 2010, o próprio Ministério da Saúde tem acompanhado essa questão.
é que nós temos também hoje nós temos um acesso muito grande à internet, né? Então, a informação, isso tem levado muito, porque essa relação da sexualidade, né? Inclusive a gente combate muito a questão de que se banalizou muito o aspecto de se discutir descriminalização, racismo, discutir machismo na escola, que usaram a palavra ideologia de gênero, né, para esconder, na verdade, a proposta era discutir direitos humanos, né? Então, pessoas que entendem que não se deve discutir direitos humanos deram o nome, né, de ideologia de gênero para tentar levar para um outro debate. Mas por que eu estou te falando dessa questão de se discutir na escola? Porque nós estamos vivendo uma cultura que tolera esta violência. É uma cultura que diz, mas ela foi capaz de estar naquela hora, ou ela estava vestida assim, ou ela estava vestida assada, ou ela estava traindo o marido. Enfim, nós temos uma cultura que leva a essa situação. E as pessoas estão numa rapidez muito grande do consumismo também, né? O consumismo em todas as instâncias. E esse consumismo, sem uma reflexão política, sem uma reflexão ideológica, sem um senso de direitos humanos, tem levado à ocorrência de casos praticados de estupro. Por exemplo, Brasília tem crescido muito estupro coletivo praticado por adolescentes. Então, isso é um caso grave, né, que a maioria dos atos infracionais cometidos por adolescentes é por furto e por uso de substâncias psicoativas. E agora aparece o estupro coletivo como uma das modalidades também da prática do ato infracional. Então, nós temos aí, se nós temos uma sociedade que tolera a violência contra a mulher, as formas vão variar das mais modalidades diversas possíveis, né? E só tendem a piorar. Só tendem a piorar porque é uma comoção. O caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, né, que foi esse que talvez seja o caso da Bahia. Em 2012, nós tivemos já caso de estupro coletivo no Piauí, no Distrito Federal, mas o mais emblemático foi aquele do Rio de Janeiro, né? A tratativa, a forma de intervenção foi totalmente equivocada, mostrou a fragilidade das delegacias de polícia na condução do caso, porque a imprensa, todos os meios de comunicação souberam de tudo da menina. Todas as informações pessoais da adolescente de 17 anos eram de conhecimento de todos os grupos de WhatsApp, sobretudo. E não houve uma preocupação em proteger a adolescente, né? E o que é pior, a própria fala dela foi questionada pelos próprios delegados de proteção, titulares da Delegacia de Proteção. Então, nós temos uma situação que leva toda essa ocorrência de diversas modalidades de violência sexual contra mulheres, contra meninas, sobretudo, porque a sociedade tolera e é permissiva com relação a essa violência por conta dessa relação mesmo de gênero desigual que existe. Muitas vezes... Sim, pode... Muitas vezes é deixado de lado a proteção, como você colocou. A preocupação maior em divulgar, em contar o que está acontecendo e falar tudo sobre a vítima para que as pessoas entendam por que aquilo aconteceu, do que cuidar da vítima, proteger a vítima. Porque nesse momento ela está precisando disso, ela está precisando desse acolhimento. Ela não está precisando que todo mundo saiba de onde ela vem. Claro que ela tem toda uma história para trás, e essa história para trás não tem que vir ao caso, não tem que ser justificativa para o que aconteceu. E muitas vezes, claro que a gente não pode esquecer que existem sim os casos em que a mulher procura aquilo. Existem sim os casos em que ela pode estar facilitando, em que ela, claro que ela não está desejando, eu quero que isso aconteça, mas ela pode, de alguma forma, estar facilitando aquilo pelo seu comportamento, talvez pela sua roupa, e aí pelos pequenos casos em que a roupa facilita, as pessoas tendem a ver que todas as mulheres que estão vestidas daquele jeito estão facilitando, aí gera aquela questão social. Mas nesses casos, o que é importante, o que é visto, não é só se a pessoa está ou não, né, envolvida nisso, se a pessoa está ou não se doando para isso, se ela está querendo isso.
O principal nesse caso é tudo que a pessoa passou durante a sua história de vida para que hoje ela se comporte dessa forma. É claro que isso, para a mídia, para a sociedade, isso não tem que ser importante, isso não precisa ser revelado. Mas é importante que saiba a história que a pessoa viveu, pelo menos ali de uma forma bem em off, né? Bem escondida, só para quem está de fato vivendo aquilo. Porque a gente sabe que pessoas que na infância, por exemplo, são vítimas, futuramente podem se tornar abusadores. A gente não vai confirmar, mas podem se tornar abusadores. Quando não se tornam, eles podem desenvolver algum transtorno psicológico, sexual, principalmente voltado ao lado sexual. Da mesma forma em que pode, ainda já na vida adulta, voltar a ser vítima. Na vida adulta pode voltar a ser vítima. Então, dos transtornos sexuais que a pessoa pode desenvolver, a gente pode encontrar, por exemplo, dificuldade na vida sexual no relacionamento. A gente pode encontrar dificuldade não só em não querer, no caso, né? Dificuldade de não querer entrar num relacionamento, porque sabe que se ela entrar num relacionamento, ela vai precisar ter uma vida sexual ativa e ela não quer. Ela quer se esconder daquilo pelo momento traumático que ela passou. Então, infelizmente, meu tempo acabou. A gente vai retornar novamente nesse assunto. É um assunto que a Mônica já veio aqui tratar outras vezes, violência criança e adolescente, até porque o SEDECA tem um papel muito importante nisso. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui e obrigado mais uma vez também, Samira. A gente deve retornar novamente, até porque é um assunto que a gente precisa estar tratando para tentar de alguma maneira mudar tudo isso. Sim, com certeza. Obrigada a você pela sua audiência e até semana que vem.